Boa noite, Sandra. Eu fiz esse filminho para você ter uma ideia de como que está a tela do sistema, conforme eu combinei com você via lá pelo Skype, né? Vamos ver se agora ele consegue entrar, hein? Então, ó, essa daqui é a tela inicial que você entrou, o usuário é admin, senha admin. Eu vou ter uma terceira opção aqui, que seria uma opção de selecionar várias clínicas, ou seja, se você tem uma rede de clínicas, eu poderia estar selecionando nesse momento qual clínica que eu vou acessar naquele momento, ok? Então vamos lá. Isso aí são todas as ideias que vão ser implementadas aí no futuro, né? Então, essa tela foi a tela que você deve ter enxergado, mas você ficou só nessa tela azul. Eu procurei colocar os acessos como se fosse abas, porque além de intuitivo, nessas abas eu consigo colocar os botões onde eu vou abrir minhas tabelas. Esses botões eu estou selecionando de um certo tamanho que fique tão bom tanto para acesso de um computador, notebook, como também um acesso de um iPhone, de um iPad, que a hora que você entra, é mais fácil você ter um botão do que aqueles menus antigos que você tem que ficar correndo, né? Então aqui, por exemplo, tem dois botões, mas na verdade aqui teria uma fila de botões, né? Cada botão seria correspondente a uma funcionalidade ou uma tabela, tá? Então, eu vou entrar aqui, por exemplo, no cadastro de pacientes, e aqui apareceu uma tela de consulta. Essa tela de consulta, como eu falei para você, eu posso pesquisar por vários tipos de campo. Eu coloquei isso daí na ideia de um sistema sistema via web, via internet, seria parecido mais ou menos, por exemplo, que quando você vai procurar uma informação, você vai lá no Google e você coloca a pesquisa, clica e aparece as opções que você necessita. Então eu segui mais ou menos essa linha de raciocínio. Então, por exemplo, eu clico, coloco um nome, alguma coisa, o sistema vai buscar os resultados correspondentes àquilo, né? Então, se eu, por exemplo, colocar Marcelo e pesquisar, ele vai trazer todos os Marcelos, ok? Bom, trazido o cadastro, se eu colocar aqui o cursor no botão, ele vai me dizer o que o botão ele faz. Então, por exemplo, aqui altera o registro corrente. Então, no caso, eu daria manutenção nesse cadastro. O cadastro de paciente, conforme o Vagninho falou para mim, eu chamo ele de Vagninho, você chama de Wagner, mas lá no futebol é Vaguinho. Então, o Wagner, ele tinha falado para mim que você poderia fazer um cadastro parcial e depois fazer um complementar. Ou seja, naquele momento o cliente só dá algumas informações e depois informações futuras. Bom, por isso que eu criei também o cadastro em formato de abas, que eu vou ter uma aba principal, uma aba adicional. Eu não sei se vocês vão trabalhar com imagem também, nós podemos capturar imagem. Enfim, se eu tiver 3 etapas de cadastramento, eu posso colocar 3 abas. Se eu tiver 4 etapas, eu posso colocar 4 abas. Ou seja, nós podemos distribuir o cadastro do cliente da melhor forma possível, que seja mais produtiva. Ok? Então, isso aqui é o cadastro do cliente. Se eu clico aqui, eu saio, eu volto na tela inicial de busca. Eu criei essas tabelas genéricas seriam para cadastrar, por exemplo, tabela de região, ou seja, que região que o cliente tipo de profissão, enfim, várias tabelas auxiliares que vão complementar o cadastro do paciente. Então eu vou colocar tudo aqui nessa parte de tabelas genéricas. Então, por exemplo, tabela de região, eu clico aqui, ele aparece, por exemplo, região norte, região sul, região leste, região oeste. Ou seja, pode ser assim ou pode ser dividido da melhor forma possível. É um cadastro e você define da melhor forma que vai te atender. Então, inicialmente é isso.
eu não sei se você vai conseguir o acesso de novo, mas eu creio que pelo filminho dê para ter uma noção de como que vamos dizer que é o nosso processo inicial. Esse daí é o nosso pontapé inicial, tá ok? Um abraço para você.